Bola Não Para está lá para você aqui na Live TV. Você que acompanha através da Live TV, seja bem-vindo na Claro TV. Olha, São Paulo, Grande São Paulo, Baixada Santista, canal 527 da Claro TV e também no Grande ABC, pelo canal 526 também, Claro TV. Vivo TV, canal 609. Você pode também seguir o Instagram da Live TV, Live TV SP, @Live TV SP, e também o YouTube, Live TV São Paulo. E tem meu canal no YouTube, hein? Canal do Fred Júnior, se inscreva lá. Toda semana a Bola Não Para, uma entrevista em estúdio inédita para você acompanhar. Seja bem-vindo. Vamos falar hoje, claro, de medicina esportiva, porque é muito importante, claro, cada vez mais, todos os esportes, não só o futebol cada vez mais, força, velocidade, né? Contusões, a gente vê aí cada vez mais no noticiário, lesão LCA, que é a contusão no joelho, lesão cruzada anterior, a gente vai explicar direitinho, tornozelo, os esportes de alto rendimento também, no atletismo, a gente vê, nos Jogos Olímpicos, a gente vê aí atletismo, basquete, vôlei, esportes de contato, de luta, tudo isso envolve. E a medicina no Brasil é uma das principais medicinas esportivas do mundo. Bem, com ótimos profissionais, bem equipada. Tanto é que não é de hoje. Muitos jogadores estão lá fora, voltam aqui para se recuperar, ou até para passar por cirurgia, tamanha, né, a capacidade dos profissionais da medicina esportiva no Brasil. E o nosso convidado é o Dr. Bruno Canizares, que é ortopedista e vai participar com a gente aqui do A Bola Não Para. Doutor Bruno, prazer, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Fred, prazer, muito obrigado pelo convite. O senhor eu falo porque é doutor, né, mas é novo. Quantos anos, doutor Bruno? 35. 35, novo, mais novo que eu, mas mesmo assim a gente trata com o senhor porque é pela função, pelo cara. Doutor Bruno, sempre quis ser sonho de criança, ser médico, porque normalmente quando a gente é criança tem os sonhos, né? Sempre quis ser médico? Sempre, desde criança, que eu me lembro, desde os 8, 10 anos eu já sonhava em ser médico. Meus pais contam que eu falava que medicina era a minha paixão, assim. E aí fui aliando também, esporte estava inserido na minha vida desde criança, natação, jogava futebol, só era por paixão. Era craque ou era mais ou menos? Não, só por paixão mesmo, porque era esforçado, corrido, mas meu Deus do céu. Não dava certo. Não dava. No gol até arriscava alguma coisinha ali, mas... Quando tinha as crianças, era um dos últimos a ser escolhido. Não, porque era goleiro, né? Então tinha que ser era um dos primeiros, porque aí ninguém ia querer ir pro gol, né? Então dava certo. E ortopedia, por que a ortopedia? Então, porque desde que eu comecei a medicina, eu sempre quis aliar alguma coisa com o esporte. Tá. E eu sempre gostei muito da parte mais prática, a parte cirúrgica, e a ortopedia, ela permite que ela tem uma área da parte esportiva que ela permite que a gente faça isso, a parte cirúrgica com a parte esportiva. Então, eu consegui aliar as duas coisas e falei, vou seguir nessa área que eu consigo aliar as duas coisas, fazer a parte de trauma esportivo, né? Tá. E aí eu decidi seguir essa área, mas pro final da faculdade falei, não, realmente vai ser ortopedia para a parte de trauma esportivo. Tá. E em relação aos esportes que você praticou, além do futebol, natação, teve algum que você levou mais a sério ou foi simplesmente para manter o corpo em atividade? Na verdade, os que eu levei mais a sério, principalmente na época de faculdade, que eu joguei, no time da faculdade, foi natação, que eu competi, e futsal, né? Futsal. Então, que eu cheguei a jogar pela faculdade. Foram os dois. Bacana. E aí, depois da faculdade, cheguei a correr, cheguei a praticar crossfit intenso aí, bem, competições, mas sempre tentando buscar aquele nível amador de competição, porque é que dá aquela adrenalina a mais, tentar chegar num nível um pouquinho acima para buscar isso aí. Aliás, você sabe que a gente vai, pelas respostas, a gente vai pegando aí. CrossFit sempre tem não vou falar, pode ser uma avaliação errada ou não, o CrossFit, ele é um convite às lesões, né? Pode, em virtude da intensidade do que se faz. Já foi mais assim, não é assim, ou realmente se você não... Claro, você tem que praticar e fazer de forma correta os movimentos, pode ser sim um convite às lesões. Na verdade, eu gosto de falar, tem vários estudos mostrando isso. O CrossFit é um esporte muito intenso, né? E como qualquer atividade intensa, o convite à lesão é quando você passa do nível de fortalecimento para uma parte mais competitiva. Tá. E o CrossFit, ele te incentiva mais a ir para a parte competitiva. Sim. Então, quando você passa para esse nível, ele te convida um pouquinho à lesão. Mas quando você vai só para a parte de saúde e fortalecimento, o CrossFit tem um índice de lesão muito abaixo da maioria dos esportes.
muito abaixo de futebol, basquete, corrida de rua. Então, porque é um esporte de fortalecimento global. Então, você fazendo de maneira saudável para fortalecimento, para questão de saúde, é um esporte totalmente saudável. É que aí a gente começa, tem que ter orientação correta, tem que seguir a parte técnica, é um esporte complexo, então O limite do corpo no limite também. do corpo, então tem que respeitar isso tudo. Respeitando isso, é um esporte completamente saudável que não vai gerar problemas, mas tem que ter essas condições. É que logo quando surgiu, né? É quando surge, né? Sempre tem os Uhum. rótulos, né? O pessoal lembra exercício com pneu, com corda, aí o É, pessoal já acha que, pô, se eu vou fazer isso, vou machucar minha coluna. né? Tem esse Tem rótulo, né? todo esse rótulo, esses mitos aí, mas é um esporte muito saudável, inclusive é, serve para todas as idades. Onde eu treino tem uma senhora de 82 anos que faz treino também, Legal. da maneira, obviamente adaptado para a idade, para os Sim. limites. Meus pais treinam com 64 e 65 anos, então, sabe, mas sempre adaptado para os limites de cada um. Então, você fazendo dessa maneira é um esporte extremamente saudável e seguro. Mas Hoje a gente tem visto cada vez mais, né, a terceira idade fazendo exercício, se preocupando com a saúde. De alguma forma, a condução devida, que às vezes não foi da prática esportiva, pode gerar lesões quando você inicia de uma maneira mais intensa a parte física? com certeza, com certeza. E, na verdade, o esporte ele tem que estar inserido na vida inteira, né? Sim. Então, Isso é correto, mas é, a gente percebe que o Brasil está ficando uma população mais velha, né? A sim, média de idade, né? A expectativa de vida aumentou. Antigamente era na casa perto de 70 anos, agora está para casa dos 80 anos, né? Então, ou seja, a pessoa está vivendo mais. Então, a partir do momento que se fala muito de qualidade de vida, de exercícios, de saúde, as pessoas também começam a procurar, né? Nem que seja um andar no parque, um correr, um trotar, um outro exercício de menos intensidade, mas carrega-se esse histórico, tive a maior parte da vida sem ser um sedentário e não um atleta, ou alguém que praticasse uma atividade física, e agora eu começo a praticar, pode ser aí um dos fatores também? pode, porque o seu corpo não está preparado para atividade. O que eu gosto de falar é orientar, é que você, eu quero começar uma atividade. Então você tem que sempre pensar que as atividades eu gosto de dividir mais para orientar que elas podem ser atividades de esforço, só esforço físico, que seria uma caminhada, uma corrida, e umas atividades de fortalecimento. Para fazer uma atividade de esforço, de uma maneira geral, você tem que fazer também uma atividade de fortalecimento para se preparar para uma atividade de esforço, minimizando os riscos de lesão. E da mesma maneira, você fazendo uma atividade de esforço, você vai preparar a sua musculatura, até mesmo para você poder, quando estiver mais velho, você poder ter uma locomoção melhor, se desenvolver melhor uma caminhada, ter menos risco de queda, menos risco de tropeçar, um tapete, cair, que também é muito importante. Por exemplo, idoso, quando a massa muscular de membro inferior está diretamente relacionada com a expectativa de vida. Quanto Sim. mais massa muscular, maior a expectativa de vida na perna, entendeu? Então é extremamente importante. Por quê? Porque mais massa muscular na perna se locomove melhor, menos queda, melhora a circulação, menos os problemas cardiovasculares. Então isso daí é extremamente importante. É porque, infelizmente, às vezes acontece muito, né? Quedas de idosos, né? Geralmente são traumas aí, bacia, perna, são algo que aí acaba limitando, né? Isso Sim, porque cai, aí tem fraturas de fêmur, aí uma fratura de fêmur tem um índice direto, uma relação direta com morte em um período Sim. curto de tempo. Então, e coisas que a gente pode evitar com exercício físico de fortalecimento de membro inferior, por exemplo. Fazendo uma musculação, algum exercício funcional direcionado para idosos, a pessoa consegue minimizar o risco de queda e aumentar a expectativa de vida dela em 5, 10 anos, por exemplo. Que às vezes são quedas até bobas, né? Bobas. Perde o equilíbrio sozinha porque não tem a força de perder equilíbrio Sim. em pé. E aí cai, e aí tem uma fratura de fêmur. Acontece com muita frequência. Infelizmente. E exatamente por essa expectativa de vida, acho que os casos até tenham até aumentado, né? Com Respeito certeza. disso que a gente tem uma população aí agora vivendo mais, isso também é um lado interessante aí da nossa sociedade. Mas falando agora dos esportes em si aí, primeiro vamos para a parte dos esportes olímpicos que a gente fala assim, né? Depois a gente vai para o segundo bloco falando mais do esporte que é o mais famoso de todos aqui no Brasil, né? Que é o futebol. Mas falando dos jogos, acompanhando aí os Jogos Olímpicos, a gente viu muitos atletas se machucando antes dos Jogos Olímpicos. E a gente vendo, durante o treino, durante
pode ter a carga emocional envolvida também, não só a parte de contusão, ou é um histórico que carrega? Alguns atletas foram, eu já estava machucado, já estava mal, mas naquele esforço para estar nos Jogos Olímpicos, eles fazem um a mais, mas o corpo acaba gritando aí, literalmente, e ele não consegue seguir uma competição. São as duas coisas juntas, né? Com certeza. Porque nessa fase final de competição, porque está muito próximo dos Jogos Olímpicos, mas tem a divisão de carga de treinamento. Obviamente, quanto mais perto eles estão da prova deles, eles têm um período de polimento, que ele tem uma diminuição de carga, de volume, de intensidade e de peso, né, que eles carregam. Então, mas quando está muito próximo, mas nessa fase ainda, que às vezes as provas são mais para o final dos jogos, ele ainda tem uma intensificação, então ele aumenta a carga, aumenta volume, então isso aí predispõe. Às vezes ele está nesse volume, ele precisa ter aquela carga, aquele volume para poder chegar naquele... Ele tem que estar no ápice nos jogos. Tem que atingir, às vezes até índice olímpico ainda, ele não está Exato. classificado, ele tem a competição para atingir. Então ele tem que chegar no máximo ali. Então ele fala, tenho que atingir aquele objetivo. Então ele tem que chegar no limite do corpo. Ele está buscando sempre o limite. A gente está falando da nata, do principal atleta, dos maiores atletas do mundo agora. Então ele tem que chegar no limite total do corpo dele para atingir o índice, atingir a melhor marca da história dele, da vida dele, porque ele quer atingir aquilo ali. Então ele tem que superar todos os limites do corpo. Então, tô com uma dor, tô com incômodo, ele vai passar por cima disso e vai tentar fazer, não interessa se o corpo dele está dando sinais, se ele está com dor, se ele vai falar, bom, agora é o momento de eu superar isso. Então isso daí vai predispor ele a ter alguma lesão. Ele está tendo sinais, mas ele vai falar, eu preciso superar isso e vou atrás disso. Então isso aí o corpo, apesar de estar dando sinais, ele vai tentar e pode gerar lesões. Além da carga emocional, porque a pressão, como você disse, estou buscando ainda a marca, estou buscando chegar lá, estou buscando o meu índice olímpico. Isso daí tem uma carga emocional, às vezes esse estresse, essa pressão, ele não consegue dormir, ansiedade. E aí o sono está totalmente relacionado à recuperação muscular, regeneração, e aí ele não consegue recuperar direito, não consegue dormir, então ele vai mais cansado, a musculatura não está recuperada e ele também insere aquela carga toda de treinamento e aí acaba podendo ainda mais a lesão aí é mais frequente para ele. Claro. E doutor, na área da ortopedia, o senhor trabalha mais com as partes dos membros inferiores, superiores ou não tem isso? O que vier, o senhor cuida? Na verdade, eu fiz ortopedia, né? A gente faz ortopedia geral e depois faz as especializações. Aí eu fiz um ano de traumatologia do esporte, que é basicamente cirurgia de joelho e a gente faz um apanhado de outras áreas também. E depois eu fiz mais um ano de cirurgia de ombro e cotovelo. Então a gente acaba abrangendo bastante. É bem semelhante ao que tem nos Estados Unidos, que é cirurgia Sports Medicine, né? Que eles falam, que é de artroscopia. A gente então trata bastante lesões de joelho e lesões de ombro e cotovelo, né? Que é basicamente as áreas que eu atuo. Então, eu trabalho bastante com lesões ligamentares de joelho, lesões de menisco e as lesões de ombro também. Bacana. Então, é o que eu mais atuo mais hoje atua em dia. aí. E a gente vai falar sobre isso até porque, não só o futebol em relação ao joelho, mas hoje os esportes, raquete, tênis, beach tênis, aí virou uma coqueluche aí, né? Tem muita gente praticando aí o beach tênis. E é interessante a gente também acompanhar e saber, porque com certeza deve ter aumentado o número de casos aí de lesão. É inevitável, né? Que a gente não quer que as pessoas se machuquem, mas é inevitável que isso acaba acontecendo até pela prática do esporte. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais A Bola Não Para aqui na Live TV e também no YouTube. O intervalo tá aí, mas não sai. Já vai ter o segundo bloco, continuidade da entrevista. Mais 2 recadinhos rapidinhos para você. Seja membro aí do A Bola Não Para, né? Você já deu o seu like? Não deu? Dá o like aí. Já se inscreveu? Se inscreva aí e seja membro. Ao lado da inscrição tem lá, seja membro. Clica lá, tem 2 possibilidades para você poder aí ser membro e ter informações exclusivas do A Bola Não Para e também aqui do Fred Júnior. Tá legal? Vou ficar muito feliz você se tornando membro do canal. Além disso, vou deixar na descrição também o link para o meu grupo de WhatsApp. Você pode aí participar do meu grupo de WhatsApp para exatamente saber informações antecipadas do que vai ao ar no A Bola Não Para. Beleza? Conto com você. Quem quiser apoiar, patrocinar o A Bola Não Para, tá aqui esse e-mail aqui para você também conversar comigo. Agradeço. Vamos para o segundo bloco? Estou esperando você.
Estamos de volta na Live TV com A Bola Não Para, para você que acompanha através do canal da Claro TV, canal 527, que é São Paulo, Grande São Paulo e Baixada Santista, Grande ABC, canal 526, Vivo TV, canal 609. Tenha lá o Instagram, @LiveTVSP, você pode acompanhar lá a Live TV também no Instagram e no YouTube, Live TV São Paulo. E meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior, toda semana eu Tracy Nelly falando de esporte. Para você, falando aqui, Dr. Bruno Canizares, ortopedista, agora propriamente falando aí de lesões de joelho, de ombro, cotovelo, né, que são as especialidades do Dr. Bruno Canizares. Dr. Bruno, primeiro eu falava isso do beach tênis, aumentou, né, os praticantes aí de beach tênis e de tênis também. Né, eu tenho visto, e eu sempre joguei tênis, fico até feliz de vejo mais gente praticando aí, e é muito legal, né, a gente vê outros esportes também crescendo, mas o beach tênis tem crescido até gerando ciúmes. O pessoal do tênis já trouxe gente aqui, o beach tênis é da moda, o tênis já está há mais tempo, acontece, é normal. Mas aí vem essas lesões, porque realmente você mexe diretamente, né? Tendinite aqui, por exemplo, né? Lesões de ombro, como que tem aumentado mesmo nos casos, doutor? Tem. Eu, inclusive, sou um novo praticante de tênis Olha aí. lá, Faz um ano tá iniciei a prática do tênis. Exatamente um ano agora, em julho. Que legal. Comecei agora. É bacana, porque é um esporte que movimenta tanto a parte superior como a inferior. Isso, e mental pra caramba, Sim, pra né? caramba. É totalmente psicológico. O senhor não quebra raquete, não, né? Não fica bravo, não. Então, Fico... tá bom. Eu fico bravo comigo mesmo, mas não, A raquete é cara, o cara vai lá e... Não, pelo amor de Deus, isso é muito mais importante. Mas sei isso. Mas com certeza, tem aumentado muito. Por quê? É um esporte de movimentos extremamente repetitivos, muito repetitivos. Então, e outra coisa, como a gente já disse, muito esforço repetitivo e geralmente a pessoa vai lá e pratica o quê? Apenas o tênis. Então, falta o fortalecimento e aí você está trabalhando um tendão, que é geralmente a parte inicial ou final de um músculo. Então você trabalha muito esforço repetitivo, traumas repetitivos, vibrações, e aí com isso você começa a gerar processos inflamatórios crônicos nele e acaba gerando rupturas, micro-rupturas no tendão, e aí esses processos inflamatórios vão degenerando esse tendão, e aí você começa a ter dores crônicas, e aí você pode até mesmo ter os casos que a gente ouve falar, lesão de tendão do ombro, tenho lesão no manguito, é uma lesão parcial, alguns casos mais graves, lesões totais, porque já está há tanto tempo ali que não tratou. Então, como eu disse, o tratamento para esses casos crônicos é sempre a prevenção. A gente tem que sempre tratar holisticamente, né? Então, prevenir antes de ter que remediar. É sempre isso. A ortopedia é basicamente isso. Se a gente conseguir prevenir, fortalecer, fazer tudo isso, a gente consegue evitar a maioria dos problemas. E no caso do tênis, do beach tênis, né? Às vezes você é destro, você trabalha muito mais um braço do que o outro, né? E às vezes isso também é ruim, né? Com certeza, porque é sempre o lado direito, sempre o lado direito, sempre o lado direito, por exemplo, quem é destro. Então, esse geralmente, do lado direito. Aí é epicondilite no cotovelo, é dor no ombro, e também quem começou a praticar, o movimento é sempre, não é aquele movimento técnico, aí joga sempre muita força no ombro, movimento muito baixo, aí faz muita força, aí você sobrecarrega ainda mais o tendão, porque está fazendo uma força extremamente desnecessária. E aí isso daí vai machucar ainda mais o tendão. Não sei se o senhor tem acompanhado, os jogadores de futebol hoje têm feito bastante academia. E tem surgido algumas contusões de cara que faz musculação e não futebol. O Soteldo uma vez teve um problema, do que joga no Grêmio hoje, um problema no braço, mas é por causa de fazer exercício de musculação. Outro dia, o jogador do Santos também, o Furk, problema no trapézio. Então, assim, tem acontecido isso também. Às vezes até pode ser uma posicionamento do exercício, né, doutor? Em relação às contusões, não tem nada a ver com o futebol, né? As contusões na parte superior é difícil, tirando o goleiro, mas para o jogador de futebol é difícil, né? Mas é porque a gente, com estudos, com tudo, foi se evidenciando que o jogador não é que ele tem que trabalhar só membro inferior. Obviamente, no esporte, a gente acha que o membro inferior ele é mais importante. A explosão no arranque, o chute, a gente precisa mais do membro inferior. Só que, por exemplo, o corpo, para a corrida, ele trabalha sinergicamente por completo. A marcha da corrida, o movimento, ele depende muito do movimento de braço, a ativação do core, que é o abdômen, a musculatura da lombar, de tudo. Então, o movimento de um chute, ele depende do impulso do braço, o movimento da coluna, o movimento do tronco. Então, todos os testes e exames biomecânicos mostraram que o movimento completo do corpo, ele também faz
têm importância para isso. E sem contar que o futebol ele é contato Sim, o tempo todo. direto. Então, o fortalecimento de tronco, de braço, de trapézio, de todo o corpo, ele é importante, porque ainda mais o Soteldo, por exemplo, um exemplo. É pequenininho. É um jogador pequeno. É. Então, o contato nele, ele precisa estar forte em cima. Sim. Porque senão, qualquer jogador mais alto, mais Sim. forte, ainda mais na posição dele de meia, ainda mais ele habilidoso, ele vai perder o contato se ele não estiver mais forte. Ele vai perder em quase todas as jogadas. Então, ele precisa estar mais forte. Então, por isso que eles têm que trabalhar forte a parte superior também. Porque isso vai fazer diferença no desempenho geral dele em campo. Então, eles precisam fortalecer também a parte superior. Então, isso é importante. A gente vê, às vezes, a torcedora, se eu montar meu time ganha desse, do futebol profissional. Os caras não sabem a força que os caras têm, Não assim. tem ideia. Eu lembro, na época do Palmeiras, lá atrás, o Adãozinho, que não era um jogador de alto, era um baixa estatura, ele conseguia levantar no colo o Daniel, o zagueiro que tinha quase 2 metros de altura. Pela força que ele tinha aí. E o futebol tem muito isso, porque tem muito contato físico, e você disputa lances, né, posicionamentos, você precisa ter força, não só nas pernas, mas também, como o senhor disse, nos membros superiores. Né? As pessoas não têm ideia. É super comum, Não. né? Ah, não, É. o time tá mal, Só tá numa má fase, vou eu vou montar meu juntar time do bairro aqui e ganha desse aí. É impossível. As pessoas não têm noção. Um atleta profissional de qualquer área, tudo que ele faz de trabalho não diferente. tem a mínima comparação. Eles têm a rotina deles, por mais que você ache que não está desempenhando bem, a rotina é totalmente diferente. Eles vivem para o esporte, eles vivem para atividade física, é totalmente diferente. Não tem como. O desempenho físico do corpo, o corpo do atleta profissional é uma máquina, Sim. não tem como. Lesões de joelho. Né? Cada vez mais a gente está vendo vários casos aí de lesões de joelho e artroscopia, que antes demorava muita recuperação, hoje é uma recuperação rápida, dependendo, claro, do caso. Mas normalmente é uma recuperação rápida, algo que eram meses, às vezes em 30 dias, 40 dias, o cara está voltando a fazer a prática esportiva. O que o senhor tem avaliado em relação a isso, em relação a esses traumas, somente no joelho, que é algo que machucou, é estaleiro, tem que parar um pouquinho, ou parar bastante tempo, infelizmente? Então, as lesões de joelho, as cirurgias de joelho, elas têm, como tudo na medicina, elas têm evoluído muito, né? Então, e graças a Deus, a tecnologia, ela permite isso e o esporte, principalmente o esporte de alto rendimento, ele envolve dinheiro, né? Sim. Então, quanto mais tempo parado, mais prejuízo para um clube em todos os esportes. Isso a gente fala futebol americano, basquete, isso daí envolve muito dinheiro. Um atleta de alto rendimento, ele é muito custoso para um clube se ele ficar parado. Então, quanto mais a gente conseguir evoluir na medicina, mais rápido o atleta vai poder voltar para campo, para quadra, para qualquer coisa, e menos prejuízo vai ter para um clube. Então, quanto mais a gente evoluir, mais rápido a gente retorna esse atleta para o esporte. Então, obviamente tem algumas coisas, por exemplo, o ligamento cruzado. Esse daí é um que a gente aumentou o tempo de retorno nos últimos anos. Isso é verdade. Por quê? Porque antes voltava assim em 6 meses. 6 meses, exato. Agora de 8 a 10. Isso. Por quê? O que se observou? Antigamente a gente voltava em 6 meses, por quê? Um atleta profissional, em 6 meses o que acontece? Em 6 meses o atleta faz a cirurgia e aí a gente consegue, fazendo a fisioterapia que ele tem condição de fazer todos os dias, 2, 3 sessões por dia, ele recupera toda a força que ele precisa na perna para voltar. Então a perna dele está forte, mesma massa muscular, do que a outra. Tá. Então ele fala, agora podia voltar. Só que aí se observou que ele tinha um índice de lesão cerca de 20% maior do que voltando com 8, 9 meses. Por que isso? Porque de 6 até 8, 9 meses, a gente tira um tendão para colocar no lugar do ligamento. Então, nesse período, esse tendão ele sofre uma mudança celular, que aí ele de tendão ele começa a virar até as células de ligamento novamente. Tá. Então, os estudos mostraram que esses 2, 3 meses eles fazem essa mudança celular. Então, percebeu que tem 20% a mais de chance de se você voltar com 6 meses, de romper de novo. Peraí, 20% é 1 a cada 5 atletas, é muita coisa. Sim. Então, falou, bom, é melhor eu esperar 2, 3 meses, do que a cada 5 atletas, um já estourar rápido de novo e eu perder ele mais 6, aí é uma relesão, é mais 10 meses. Então, peraí, então vou esperar mais 3 meses, que muitas vezes não vai mudar o desfecho da temporada para ele. Então, essa daí não. Mas, por exemplo,
uma lesão de menisco, que a gente faz artroscopia, aí a técnica melhorou, os materiais melhoraram, e aí você consegue recuperar ele mais rápido. As técnicas de recuperação, os aparelhos de fisioterapia, de regeneração, a parte de eletromagnetismo, laser, todas essas partes melhoraram da fase de regeneração. Então, isso daí permite que o atleta recupere mais rápido, volte mais rápido. Bom, agora a gente tem todo esse tratamento conjunto e aí ele pode voltar mais rápido, porque ele já recuperou melhor, a musculatura está boa, está com mais força, agora eu consigo botar ele de volta no campo mais rápido. Então, aí agora, esse daí não tem um problema, não tem uma chance de relesão maior. Então, isso aqui a gente consegue pôr ele de volta no campo mais rápido. Aquela imagem, e isso fica emblemática, né, da contusão do Ronaldo, né, que foi uma reincidência, ele já tinha feito uma cirurgia e também dizem que ele tinha mudado a estrutura física também lá quando ele foi para a Holanda, ele era mais franzino, ganhou massa muscular, mas essa imagem do Ronaldo, e exatamente por ter sido de novo uma contusão, acho que é algo simbólico, né? Até a época eu lembro, eu entrevistei o Gerard Sayan, que foi um médico francês que operou o Ronaldo. Eu acho que isso também serviu como referência para outros casos mais para frente, porque realmente isso acontecia com frequência. Eles sofriam uma cirurgia de ligamento, voltava e alguns voltavam a ter a mesma contusão. Sim, e porque principalmente esse índice de 20%, a gente fala da população geral, não só de atletas profissionais. Sim. Quando a gente fala de atletas profissionais, a gente ainda está falando de pessoas que estão levando o corpo ao limite. Ou seja, a chance é maior. Exato, uma chance maior. Não tem estudos mostrando, mas a chance é maior, porque você já está levando o corpo ao limite máximo dele. O Ronaldo ainda com toda aquela explosão, força física, a chance com certeza era maior. Então, realmente, para todos os brasileiros, a imagem que acho que mais dói para a gente, aquela lá. Todo mundo... Doeu na gente, parte né? Doeu. Então, eu estava acompanhando aquele jogo também, aquela imagem que todo mundo vê é doída. Forte, é impactante mesmo, infelizmente. Sintético, que hoje é a grande briga aí. Quem tem, fala, não, a gente não tem nenhum problema. Quem não tem, fala, aí, ó, machucou por causa do sintético. Eu venho acompanhando aí alguns estudos, nada comprova que o sintético é causador de lesões. Mas e no dia a dia, na prática aí, tem alguma coisa, doutor? Então, é a mesma coisa, assim, a gente é muito leviano poder, no momento, garantir, não, a culpa é do sintético. A gente, na prática, acaba vendo mais porque os campos que a gente vê que todo mundo pratica é muito difundido. As quadras que se alugam é muito sintético, que o pessoal joga, que as empresas alugam a galera para fazer campeonato da empresa, de faculdade. Muita gente joga no sintético. E assim, pra gente, não um jogador profissional, que é um gramado diferente, inclusive, já tive a oportunidade, você sente a diferença. O impacto é maior no sintético, o comum, usual das quadras por aí. Realmente, tornozelo, joelho, sente um pouco mais. Muito mais, porque não tem absorção de impacto, aquela borrachinha diferente, é outra coisa, não tem o que falar. Mas a gente não consegue garantir. E como você disse, os estudos que tem não são concretos, sim ou não, né? Não é estudo que garante pra gente, ó, realmente. Porém, alguns países, como a gente vê na Europa, tem afastado sintético, outros não, então é muito inconclusivo. O futebol americano também tem essa dúvida. Exato. Se fosse alguma coisa conclusiva, já quando falar, ó, quando sair alguma coisa, falar realmente o sintético machuca mais, pode ter certeza que a primeira coisa que vai falar, todas as federações vão falar, ó, tá proibido, não pode FIFA mais. Mesmo? Exato, a FIFA vai falar, não, o sintético machuca, pode tirar, tá proibido, e aí os clubes vão ter que se adequar. Enquanto for inconclusivo, vai estar permitido por aí, isso é claro. Mas que isso, no sintético normal, né, vou deixar bem claro, de recreação, porque hoje não tem mais campinho de futebol, é difícil ter, em São Paulo, por exemplo, é difícil ter. Isso também contribui, não contribui? Contribui. Mas aí também a gente vê, o sintético normal é muito impacto, porém os outros campinhos que a gente tem por aí que você vai jogar, muito buraco, irregular, também é muito difícil. O terreno irregular é muito complicado para a gente praticar esporte. Você vê, as várzeas também é buraco para todo lado. Quantos atletas eu não atendo que fui jogar na várzea, pisei no buraco, fui saltar, caí numa cratera quase, virei o tornozelo, virei o joelho. Acontece muito. É que
brasileiro com futebol é a paixão, né? Então não interessa onde vai, se tiver uma bola, 2 chinelinhos, vai jogar bola. Tá valendo, já tá valendo. Já tá valendo. Põe uma coca ainda pra valer, aí acabou. Ô, doutor, só pra encerrar. Segunda-feira é o dia que tá mais cheio, doutor, que é o final de semana pessoal. Com certeza, sempre tem. Segunda-feira, no próprio domingo já começa a chegar. Começa a chegar o pessoal, tudo mancando lá. Todo mundo, exato. Ai, meu Deus. Doutor Bruno Canizares, prazer conhecê-lo. Muito obrigado por participar aqui do A Bola Não Para e boa sorte ao senhor. Eu que agradeço a oportunidade, Fred, foi um papo muito gostoso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Conversamos com o doutor Bruno Canizares aqui no A Bola Não Para, que volta semana que vem, sempre trazendo um convidado inédito para você. Até lá!